Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um estudo do Evangelho para a gente realizarmos esse estudo juntos. E a gente vai começar com a prece, tá bom? Deus, nosso Pai, de todo amor e bondade, abençoa, Senhor, o estudo da tarde de hoje e a todos que estão ouvindo esse estudo. Abençoe a nossa Casa do Caminho, que está numa nova etapa, que a gente possa conseguir realizar essa etapa aos poucos, fazendo da maneira correta, como o plano espiritual nos indicou. Abençoa o mundo inteiro, que precisamos de paz, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor enche e abençoe todos os países que estão passando por guerras, os governantes que têm algum poder que possa amenizar tudo isso para encerrar todas as guerras, que a gente sabe que não é só uma guerra que está acontecendo, para que o povo que mais sofre, que é o povo menos favorecido, possa sofrer menos ainda. E que seja, Senhor, em seu nome, em nome de Deus acima de tudo, em nome de Dr. Herman, dos amigos espirituais, pedimos a permissão para encerrar a prece e iniciarmos o estudo dessa tarde. Então, antes da gente começar, eu gostaria de pedir a todos um minutinho antes da palestra para a gente falar um pouquinho sobre uma campanha que é vitalícia e que ela acontece por muitos anos, ela sempre aconteceu na nossa casa, auxiliando as famílias assistidas, que é a campanha do quilo, né? Onde a gente oferece cestas básicas para as famílias. E por conta disso tudo que está acontecendo, do que aconteceu e da casa estar fechada, enfim, a gente tem recebido bem menos ou quase nada de doação da campanha do quilo. Então, se você puder ajudar de alguma forma, seja com doação financeira, depósito, Pix, procura alguém da casa que a pessoa vai saber te dizer, né? Ou se quiser ir lá na casa, vai ter alguém trabalhando na casa que possa te atender e você levar os mantimentos que a gente realmente está precisando, tá bom? Vamos lá. Nós iremos começar no capítulo 3 do Evangelho. Há muitas moradas na casa do meu pai. A gente vai iniciar hoje esse capítulo. Esse capítulo, ele tem como tema diferentes estados na alma, na erraticidade, diferentes categorias dos mundos habitados, destinação da terra e causas de misérias terrestres, instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiações e provas, e mundo regeneradores e progressão do mundo. Vamos lá no item 1, que ele começa com a seguinte frase: que o vosso coração não se perturbe. Tem alguém aí com o coração perturbado, agoniado, com alguma angústia, com algum anseio, algum medo, qualquer sofrimento de ordem emocional? Eu acredito que nesse momento, quem está vivendo na Terra está passando por alguma dificuldade, né? Até porque a condição do nosso planeta é esse, né? A gente está falando de muitas moradas na casa do Pai, mas Jesus, ele vem com essa frase
Olha, eu vou avisar vocês. Eu tenho aqui, ó, esse quadro aqui, que quando eu olho para Jesus, é como se ele falasse essa frase para mim. Eu olho para Jesus, peço de todo o meu coração, Jesus, não tá dando, sozinha tá difícil, me ajuda. E aí ele, com esse olhar doce, ele vem e traz, alivia o meu coração, a minha mente, e ele traz esse consolo, né? Só de eu falar com ele, de eu rezar para ele, de eu olhar para ele, e eu acho que Jesus tem esse papel, né? De manter o coração leve, é, para aqueles que têm a crença divina, a crença em Deus, a crença em Jesus. Ele vai falar isso, inclusive, mais aqui na frente. Crede em Deus, crede também em mim, né? Então ele fala: não perturbe o coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, precisa ter o coração mais leve, tenha a crença em Deus e em Jesus, né? Não estamos falando que quem tem outras religiões não pode ter o coração leve, né? Mas dentro da doutrina espírita, para os espíritas, né? Porque a gente sabe que cada um tem a sua religião, mas para aquele que precisa do espiritismo, a gente precisa crer em Deus e em Jesus para ter o coração leve. E aí ele continua: há muitas moradas na casa do meu pai. Ah, é importante, ele está falando aqui sobre a morte, tá? Ele está falando sobre a morte porque essa conversa está em João. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. Que lugar é esse que ele vai preparar para a gente? Com certeza é o reino de Deus, que ele sempre fala, né? Mas para isso, para esse lugar que ele está preparando para a gente, ele, é, ele diz que é preciso viver em consonância com a lei de Deus, né? Porque sem isso a gente não tem nem vibração para estar junto dele, né? Então é muito importante a gente não perder esse fio de Deus e Jesus, né? Do Evangelho, que é um manual de vida, né? Do livro dos Espíritos, de tudo que a gente aprende na doutrina espírita, porque a gente ainda tem muita coisa para consertar. Mas se pelo menos a gente conseguir seguir os principais, a lei de Deus, o trabalho no bem, né, o amor, a caridade e tudo aquilo que a doutrina vem nos ensinar, a gente consegue um pouquinho de paz. A gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. E depois que eu tiver ido, Jesus continua, e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Então, o que Jesus está falando aqui? É uma promessa que Jesus está fazendo para a gente, né? É a promessa de nos conduzir para este lugar, onde com Ele compartilharemos da felicidade plena que só os justos experimentam. E aí? A gente está pronto para isso? Será que a gente está pronto para isso? Olha, a gente tem bastante recurso em nossas mãos para buscar o estudo, o amor. A gente tem bastante recursos que a gente possa aproveitar isso, porque Jesus tem uma promessa para gente, né? E quando ele fala, a gente poderia também pensar que
ele está se referindo ao estado venturoso, né? De uma pessoa que está seguindo as leis de Deus ou um estado desventuroso, né? Um estado desgraçado que o espírito experimenta quando se despoja do corpo físico, estado este decorrente do maior ou menor grau de progresso avançado pelo espírito. Então, ele tá falando, olha, ele tá fazendo uma promessa, mas com uma condição, né? E se a gente não tiver dentro desses requisitos básicos, não vai ser tão venturoso assim, né? É mais ou menos isso. Não é uma ameaça, não. A gente que pode ler dessa forma, tá bom? Vamos lá. Item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é o período entre as encarnações. Então, aqui você desencarnou hoje. Ela vai para a erraticidade. Ah, eu vou ser um espírito errante. Não é porque é um espírito que erra, não. O nome é esse. Se falar assim, um espírito errante, quer dizer que é um espírito desencarnado. E aqui o foi, se preparou, nasceu. Ela não está nessa morada mais, que é a erraticidade. Então, a erraticidade também é uma morada na casa do Pai, né? Que é no plano espiritual. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados locais apropriados ao seu adiantamento. Então, de acordo com o seu adiantamento, você vai estar dentro daquilo que você tem afinidade, tá certo? Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como um estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo a situação do espírito, mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Então, a erraticidade para um vai ser diferente da erraticidade para outro. Vai estar de acordo com aquilo que você depurou ou não, né? E com os laços materiais que você tem ou menos laços, né? O meio onde ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Então, assim, existe uma imensa variedade de situações que fazem com que o espírito estejam cada um no seu estado. A gente lembra de André Luiz, que ficou 8 anos na zona umbralina, sendo que ele era médico, ele tinha lá uma vida, entre aspas, normal, não roubou, não matou, mas entrou como suicida, né? No plano espiritual. E ele nem entendia nada do que estava acontecendo. Quando ele chegou, até ele entender alguma coisa, foi quando ele resolveu até compartilhar conosco, né? Quando ele começou a entender. E é muito importante a gente estudar, é muito importante a gente entender cada vez mais, né? Porque quando a gente entende, primeiro fica mais fácil para a gente aceitar as coisas, para a gente fazer as coisas, independente daquilo que você está passando, para a gente se desprender das coisas materiais e para a gente seguir em frente, né? Então, vamos lá. Enquanto uns não se pode afastar do meio em que se viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos.
Então, o que que ele diz em relação a isso? Uns continuam presos aos interesses materiais que os estimularam em vida, sem poder se afastar do ambiente em que viviam. Então, tem muita gente que fica preso àquele local, àquela ambiência, porque os laços, os seus sentidos estão mais voltados para aquilo, né? A gente, quando morre, não vira santo. A gente continua Kilsen, quando morrer, vai continuar sendo Kilsen. Então, eu tenho que me polir cada vez mais para eu não ficar atraída, para eu não ser atraída, não é ficar atraída, porque é instantâneo. Você é atraído para aquilo que você mais gosta, né? Para aquilo que materialmente, vamos dizer assim, se você está ligado mais à questão material. Mas se você já é um pouquinho mais depurado e mais espiritualizado, você consegue uma ajudinha dos amigos espirituais para que você possa vencer esse momento desse desligamento, né? Então, tudo vai ser de acordo com aquilo que você pretende mudar na sua vida. E isso é agora. Porque depois de morrer, agora a gente está em prova. A gente está com um tempo, nosso tempo de prova é a nossa vida, que não é pouco tempo, e a gente tem que provar tudo aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual. E tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui também, né? Através não só dos estudos, mas também através das lições de vida que você vive e que a gente vê o outro vivendo também. Porque isso também é uma ajuda, né? Quando a gente está perto de alguém que vivencia determinada coisa, a gente pensa, nossa, isso é uma lição, né? Que a gente precisa ter para poder levar para a nossa vida, ou boa ou ruim, porque tem as lições ruins, isso eu não posso fazer mais, isso eu não faria, não é legal fazer isso, olha a consequência, né? Então a gente vai aprendendo de todas as maneiras, né? O nosso planeta é uma grande escola, né? Mas esse é um assunto para um estudo lá da frente. Vamos lá, eu vou continuar lendo aqui. Enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Deve ser uma coisa incrível, né? Linda demais. Que a gente nem consegue descrever porque está longe da nossa condição, né? Eu escrevi uma coisa aqui que nem eu mesmo consigo ler. Olha, isso acontece com você? Eu escrevi aqui. O que pensamos e o que sentimos será o que nos diferencia, nos define. Será o que nos define e nos. Nossa, gente, tá complicado. Eu acho que eu queria dizer que é para onde a gente vai ser atraído, né? Gente, olha, a letra da pessoa tá complicada. Mas vamos lá. Isso, o importante é a gente estudar, né? Independente de qualquer coisa. Vamos voltar para o Evangelho, que eu faço melhor. Melhor que eu faça isso. Enfim, enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais. Justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas,
ainda que não sejam circunscritas nem localizadas, né? Então a gente tem aí um exemplo de um cantor famoso que quando desencarnou, ele estava sozinho, porque o maior medo dele era ficar sozinho, e ele ficou simplesmente sozinho. Ele estava num local, numa dessas moradas da casa do pai, né? Então, é um lugar circunscrito? Dá para dizer que é uma vila, não sei o quê, que é uma colônia, não sei o que lá? Não. Ele estava num local dentro da consciência dele, aquilo que a consciência dele trazia de medo e o que ele foi atraído, né? Para qual ele foi atraído, né? Então, na realidade, a gente tem que pensar o que é que a gente quer pra gente no momento do nosso desencarne, porque todos nós vamos morrer, né? A gente não gosta muito de falar da morte, embora sejamos espíritas. A gente não gosta de perder ente querido, a gente não quer morrer. Tá certo, a gente não tem que querer morrer mesmo, não. Tem que aproveitar essa oportunidade que tem muito trabalho pela frente. Mas a morte para a gente não é naturalizada, né? Mas a gente tem que pensar que isso vai acontecer. Aconteceram quantas mortes nesse período de pandemia, né? E aonde estão nossos queridos nesse momento? Para onde a gente quer ir no momento do nosso desencarne? Vai depender da gente, né? Daquilo que a gente está fazendo hoje da nossa vida, né? Daquilo que a gente está se ligando ou se desligando, né? Do trabalho que a gente vai fazer para com o próximo. Eu sempre falo que o caminho é Jesus, é óbvio, mas o caminho para a lei de amor é o outro, sempre o outro, né? E por conta disso, eu peguei esse livro aqui, Dias Melhores, do Bacelli, irmão José. Ó, peraí. Esse aqui é um livrinho pequenininho. E, e o texto tem como título Na Seara. E eu vou finalizar com esse texto. Na tarefa que te vinculas, não estás a serviço de ninguém em particular. Ah, mas eu trabalho para a casa espírita, eu trabalho para a coordenação tal, eu trabalho para o grupo tal. Não. O produto do seu suor pertence exclusivamente a ti. Não há quem seja capaz de usurpar-te o mérito. Então, mas é tão difícil trabalhar com fulano, trabalhar com ciclano. Trabalha, minha filha, trabalha, porque você está trabalhando para si. Não te preocupes, pois, se por vezes te sentes explorada em tua bondade, os que hoje simplesmente teorizam serão chamados amanhã a materializar os projetos que traçam para os outros. Porque tem gente que só manda, né? Tem outros que fazem. A causa do bem sobre a terra pertence ao Senhor, e não a quem se imagina centralizá-lo. Não te aborreças se em teu grupo de trabalho te sentes servindo sob o comando de alguém que ainda não aprendeu a pedir sem mandar, né? Tem gente que tem esse jeito. E talvez até nós, né? Somos assim. Exercita a humildade e não percas a oportunidade de ser útil sem que teu nome necessite estar em evidência. Sobre os ombros dos que lideram pesa a dupla responsabilidade. Quer ser coordenador, mas é uma dupla responsabilidade. Das coisas que ordenam e das consequências das coisas que são feitas. A colheita é pertinente a quem lhe efetue o plantio e não tanto a quem lhe patrocine o empreendimento. Na seara do Evangelho não há título maior que o do servidor. O maior título é o de servidor.
Por isso que eu digo, gente, a gente pode estar muito ruinzinho da cabeça, pode ainda ter muito defeito, mas trabalha no bem, que você está no caminho certo. E quem se encontra a serviço de Deus, certamente não está a serviço dos homens. Isso é muito bonito, né? Porque isso cai por terra qualquer teoria o argumento que a gente use para realização do trabalho, né? Enfim, a não ser que você esteja debilitado e não tenha como trabalhar, mas olha, trabalhar no bem, não só quando você desencarna, não, mas trabalho no bem, ele te dá forças ainda encarnado, né, para seguir em frente, para ter mais fé, para ter mais para você se ligar mais a Deus e a Jesus, aos bons espíritos, porque ali você não está trabalhando sozinho. Então, tem muita coisa boa que acontece durante o trabalho no bem. Então, que a gente possa ter sempre isso em mente para a gente fazer dentro das nossas possibilidades tudo aquilo que seja preciso para o outro, né? Para o outro. Porque trabalhar para o outro é o trabalho da seara de Deus. Né? Que a gente possa nunca perca a oportunidade de nos doar. Não é isso? E é isso, gente. Olha, foi muito bom fazer esse estudo. É um estudo que às vezes a gente não dá muita atenção, ou não, né? Ou quem está falando isso sou eu, né? Mas vale muito a pena, porque a gente aprende muita coisa daquilo que a gente quer pra gente, ou não. E é isso, gente. Uma boa tarde a todos, muito obrigada.